O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos vocês que se encontram aqui na casa de nossa mãe, Maria de Nazaré. A você e também a sua família, contem com as nossas orações para que aquelas graças que tanto você busca para si, ou mesmo para aquela pessoa que insistentemente está sempre pedindo as suas orações, possam ser atendidas. Lembre-se que a mãe jamais se esquece do seu filho e de sua filha. E também a você que nos acompanha através da Rede Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadnazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. E também uma saudação especial a você que nos acompanha em várias partes do mundo, através da rede mundial de computadores. Contem com as nossas orações e lembre-se que Nossa Senhora está sempre intercedendo junto a seu Filho Jesus por cada um de vocês. Irmãos e irmãs, vamos começar a nossa reflexão, como já é de costume, com uma boa historinha. Certa vez, um homem que possuía um sítio, então ele resolveu fazer um teste, uma experiência, um tanto estranha por sinal. Ele foi até a lagoa do seu sítio com um caldeirão e pegou um pouco de água da lagoa e, com muito jeito, muito cuidado, ele capturou um sapo e colocou dentro do caldeirão e deixou ali por algum tempo. E ele percebeu que o sapo ficou quietinho. Depois ele colocou aquele caldeirão sobre o fogão e acendeu o fogo, mas colocou o fogo baixo. E o sapo ficou quietinho.
E ele então foi aumentando o fogo e foi percebendo que o sapo nem se mexia. Até que ele aumentou mais ainda o fogo e o sapo permaneceu quieto. E quando a água já estava bastante quente, já fervilhando, ele então percebeu que o sapo havia morrido, todo inchado, mas parecia feliz. Passado alguns dias, ele resolveu fazer de novo outro teste. Foi lá na lagoa, pegou um pouco de água no caldeirão e colocou para esquentar. Quando a água já estava bastante quente, ele então foi com muito cuidado, capturou um sapo e colocou dentro do caldeirão. Quando o sapo caiu naquela água quente, o sapo deu um salto para fora, todo chamuscado, e desapareceu. Moral desta historinha: muitas das vezes nós nos comportamos como o sapo. Às vezes nos acomodamos, não questionamos determinadas situações, sejam elas adversas ou mesmo aquelas favoráveis à nossa pessoa. Nós aceitamos de bom grado, nos acostumamos ao comodismo da vida e por outras vezes nos comportamos como pessoas críticas, pessoas que observamos uma situação e começamos a questionar, mas um questionamento, não questionar por questionar, mas um questionar mostrando uma saída, uma solução. Porque quando nós criticamos por criticar, aí aparece um dos pecados capitais, a inveja. E quando nós criticamos no sentido de crescimento, aí nós estamos praticando uma boa ação. Por isso que no texto do Evangelho de hoje, Jesus utiliza 2 animais para mostrar como deve se comportar o cristão: a serpente e a pomba, prudente como a serpente e simples como a pomba. Aqui a prudência relacionada à serpente mostra que o cristão é aquele que é inteligente, é aquele que sabe fazer as observações sábias, é aquele que não se deixa acomodar, é aquele que não se deixa levar por aquilo que os outros dizem, mas por aquilo que ele meditou, refletiu e agora ele tem condições de decidir. Simples como a pomba, no sentido de ser uma pessoa pura, uma pessoa humilde, porém uma pessoa que confia na graça de Deus, uma pessoa que não tem medo de se lançar nos braços de Deus. E Jesus, continuando o texto do Evangelho, ele vai dizer para os seus discípulos do seu tempo, mas também para os discípulos do nosso tempo, que somos nós, para nos prepararmos, por causa das dificuldades que virão. Aqui Jesus fala da missão e da evangelização e também das consequências de abraçar este chamado que Cristo Jesus faz a cada um de nós. Este chamado que foi feito no dia do nosso batismo. Afinal, no dia que nós fomos batizados, nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes porque participamos dos sofrimentos de Cristo. Reis porque uma vez batizados, nós deixamos de ser escravos, estamos livres do pecado. E profetas porque agora compete a cada um de nós anunciar a palavra de Deus, anunciar a justiça, que o evangelista Mateus vai nos dizer que Cristo Jesus é o mestre da justiça, mas também denunciar tudo aquilo que vai contra esta justiça. Se nós olharmos a história da igreja ao longo dos séculos, vamos percebendo que a cada era, a cada século, isto que Jesus fala no Evangelho de hoje está acontecendo. Encontramos tantos cristãos que são perseguidos,
que são massacrados por anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que dá uma nova esperança. Acomodar-se é ir contra aquilo que ensina a palavra de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que não aceita a realidade em que está vivendo, mas é aquele que procura, de maneira sábia, de maneira inteligente, mudá-la, mas mudá-la para melhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de anunciar a palavra de Deus, não tenha medo de evangelizar, não se acomode, pelo contrário, se desinstale e lance ao serviço da evangelização. Este é o mandato de Jesus para os seus discípulos de seu tempo, mas também é um mandato para os discípulos do nosso tempo. E você pode se questionar: mas eu não sei falar direito, eu não conheço muito bem as Sagradas Escrituras. E aí vem São Francisco de Assis, que nos ensina como nós devemos ser bons evangelizadores. São Francisco de Assis vai dizer: calem as palavras, falem as obras. Nós podemos evangelizar através das nossas ações, através dos nossos gestos, através da nossa maneira de ser. Portanto, meu irmão, minha irmã, a missão e a evangelização compete a cada um de nós. E por fim, na primeira leitura de hoje, nós estamos vendo ao longo desses dias o livro do Gênesis e já estamos praticamente concluindo a leitura deste livro. Hoje nós vimos o encontro de José e o seu pai Jacó. Aqui mudou o nome para Israel. Israel significa Deus é forte, porque percebemos que Jacó agora ele está do lado de Deus. No capítulo 28, que nós lemos na última quarta-feira, vimos que Jacó é aquele que travou uma luta com Deus e ele perguntou o nome de Deus, quem era Deus? E no texto de hoje, Deus se revela a Jacó e lhe dá um mandato para que ele pegue toda a sua família e vá para o Egito. Esta ida de Jacó com seus filhos para o Egito dá início ao exílio naquele país. Exílio este que vai ter a sua duração de 430 anos. Claro que se Jacó soubesse o que esperava o seu povo, jamais ele teria ido, jamais ele teria partido. Mas nós vamos observar que mesmo durante o exílio do Egito e também durante o exílio da Babilônia, vamos perceber que jamais Deus vai abandonar o seu povo. Pelo contrário, Deus sempre estará aí, junto a ele, sofrendo com ele, mas suscitando pessoas, profetas, para proporcionar a esse povo esperança, para proporcionar a este povo uma saída. Encontramos tantos fundadores, fundadoras de congregações, que se soubessem a luta que teriam para fundar as suas famílias religiosas, com certeza teriam desistido. Mas depois, olhando para a história de tantas famílias religiosas, vamos percebendo que o sofrimento que eles sofreram nos seus primórdios, ou seja, nos seus inícios, valeram a pena. E aí consiste o quê? A santidade trazida pelo fundador, que foi iluminado pelo Espírito Santo para criar aquela família religiosa e depois foi passando para os seus filhos e filhas. Nós também, meus irmãos e irmãs, temos que buscar no sofrimento, nas provações, nas dificuldades, instrumentos para o nosso crescimento pessoal, porque através deste sofrimento, destas provações, nós vamos nos lapidando, para assim nos tornarmos verdadeiros evangelizadores como aqueles que não se acomodam. Pelo contrário, é aqueles que estão sempre prontos para servir, sempre prontos para abraçar um novo desafio.
Portanto, meu irmão, minha irmã, coloque em prática o mandato de Jesus que você recebeu no dia do seu batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.